A paz de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Assim seja. Se contra ti projetar o mal e armar ciladas, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Pai, guarde-me dos laços, das armadilhas dos ímpios, e que os ímpios caem nas próprias reis, enquanto eu e minha casa nos escapamos ileso. Assim seja, queridos. Que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que seu caminhar seja firme na rocha, que é Yahshua Mashiach. Que seus passos, seu caminhar seja próspero e muito feliz. Para hoje, nesse novo domingo, nós iremos meditar sobre a prova que o povo passa, a prova que o povo do Criador passou durante o deserto, né? Durante 40 anos, em Deuteronômio 8, nós iremos meditar sobre essa palavra. Por que, Eric, você está trazendo essa palavra? Eu estou dizendo que quando nós somos obedientes, quando nós somos tementes ao Criador, nós somos prósperos, Ele nos multiplica, Ele faz com que o nosso pão não nos falte na nossa mesa e que bendito nós somos a entrar, bendito nós somos a sair, que nosso celeiro é farto. Mas quando nós desviamos pelo caminho, não obedecemos a sua voz, quando nós levantamos altar de Baal a outros deuses, isso significa que nós iremos perecer. Eu vou dizer isso para vocês, querido, e vou dar uma analogia exemplificando como essa palavra é tão real, tá? Mas antes, vamos lá meditar no nome de Yahshua Mashiach. Pai, ministra essa palavra no nome de Yahshua Mashiach nos nossos corações, nos dando entendimento da sua palavra, da sua sã doutrina, neutralizando toda manifestação contrária, tudo aquilo que vem para bloquear, tudo aquilo que vem para impedir que a sua palavra seja ministrada assiduamente, conforme a sua vontade e conforme a sua verdade. Em nome de Yahshua Mashiach, eu peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados da igreja. E peço, Pai, que Tu venha trabalhar na nossa vida. Unja minha língua, edifica minha língua para que eu venha falar bem objetivo a Tua palavra que Tu queres ministrar na Tua igreja. Unja os meus ouvidos para que eu venha ouvir a Tua voz. Unge os meus olhos para que eu tenha olhar de pureza. Unge o meu coração, tirando tudo aquilo que veio para endurecer o meu coração, mas que venha ser um coração transformado de carne. E diante de mim, essa pessoa que está diante desse monitor, que o coração dela também seja ungido. Unge os nossos joelhos para que esteja sempre submisso à Tua vontade. Sujeitai ao Criador Yahweh, resista ao mal e Ele fugirá de nós. Unge os nossos pés para que nós venhamos desviar de alguma pedra de tropeço, para que nós venhamos desviar de todo o embaraço, laço, armadilha, toda seta, toda flecha, todo dardos inflamados, nós neutralizamos agora pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Assim como o profeta Elias declarou àqueles 450 profetas de Baal, que desça fogo santo dos céus e consome os holocaustos. Sim, Pai, é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós determinamos agora no mundo espiritual que todo altar de Baal levantado em desfavor a esta vida, a esta casa, que desça fogo santo dos céus. Agora, nessa hora, no nome de Yahshua Mashiach, desfaça, neutraliza todos os altares de Baal em desfavor às nossas vidas. Tudo que foi derramado em sacrifício, tudo que foi rezado, tudo que foi invocado, tudo que foi jogado, tudo que foi enterrado, tudo que foi feito nas matas fechadas, nós neutralizamos agora. Por um caminho veio, por 7 volta, destruído diante de nós. Assim seja, se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Até porque na palavra do Criador diz que aos seus anjos ele dará a ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Ou seja, onde nós colocarmos as plantas dos pés, ali sim tem anjos dele, à frente nossa, atrás sendo a nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda e acima de nós. Assim seja, se você crê, assim sucederá. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu neutralizo agora toda inveja, toda cobiça, toda praga, toda palavra maldita, toda reza maldita. Eu neutralizo, eu destruo, eu cancelo, eu anulo. Por um caminho veio, por 7 volta, destruído diante de nós, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Queridos, eu abençoo no nome de Yahshua Mashiach. Vamos agora para ministrar a palavra.
Deuteronômio 8. Bora lá. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Criador jurou a vossos pais. E te lembrares de todo o caminho pelo qual o Criador teu Iau te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Criador viverá o homem. Nunca se envelheceu a roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o teu Iau, teu Criador. E guarda os mandamentos do teu Criador, teu Iau, para andares nos seus caminhos e para os temeres. Porque o teu Criador, teu Iau, te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e de figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o teu Criador, seu Iau, pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Criador, teu Iau, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores fartos, edificando boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentados os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentarem a prata e o ouro, e se multiplicar tudo o que tens. Se elevar o teu coração e te esqueças do teu Criador, teu Iau, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e da terra seca, em que não havia água, e tirou água para te dar da rocha pendeneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para o fim te fazer bem. E diga no teu coração: a minha força e a minha fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembras do teu Criador, teu Iau, que ele é o que te dá a força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Se de qualquer modo te esqueceres do teu Criador, teu Iau, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra você que certamente perecerás. Como as nações que o Criador destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do seu Criador, vosso Iau. Aleluia. Pai, ministra nossos corações em nome de Yahshua Mashiach. Essa palavra ela é tremenda, ela é extraordinária. Essa é uma palavra que muitos judeus, eles utilizam, especificamente no versículo 8 e 10, né? Depois que eles comem o pão, eles agradecem. Depois que eles se alimentam, eles agradecem e louvam o Criador por aquele alimento, né? Eu já tenho o hábito, não só depois, eu agradeço antes mesmo de comer. Tudo que eu compro, tudo que eu adquiro, tudo que entra dentro da minha casa, eu consagro ao Criador e dou graças a Ele pela conquista. Até porque eu entendo no entendimento espiritual, e tem essa testificação aqui na palavra, que tudo que a gente consegue, seja ela... todas as nossas conquistas, é o Criador que fortalece as nossas mãos. É permissão dele. E que até mesmo, o mal, entre aspas, é permissão dele para o nosso próprio bem. Ele está nos disciplinando, ele está nos ensinando para ver o que se passa dentro do nosso coração, né? O povo foi guiado por 40 anos. Por que o povo demorou tanto a sair do deserto, da terra da escravidão? Porque o povo murmurava, o povo é desobediente. O Criador poderia levar eles até na terra da promessa com maior facilidade. Mas o quê? O Criador não fez com que eles caminhassem durante 40 anos para o povo aprender, para ensinar o povo, porque o povo estava desobediente, o povo estava murmurando. E essa passagem, Moisés deixou para mim, para você, para lembrar, que foi o primeiro alimento que o Criador deu para o povo.
no deserto, quando você está no deserto, é um processo, é uma oportunidade. Então, até no processo de deserto que nós passamos na nossa vida, é ensinamento nosso, para nós, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento pessoal, né? Em todas as áreas. Oportunidades, querido, nós temos que louvar, nós temos que agradecer até as dificuldades, até aquele mal que aos olhos humanos é um mal para as nossas vidas. Até porque quando você entender que a porta que abre para a gente, a porta de oportunidade que abre nas nossas vidas, é o Criador que fortalece as nossas mãos para que nós possamos conseguir. E a porta que fecha, é Ele que fecha para nos dar livramento, para nos proteger, para nos guardar, para nos defender. Mas aqui, conforme está no Deuteronômio 8:10, quando, pois, tiverem comida e forem fartos, louvarás o seu Criador, teu Yahweh, pela boa terra que te deu. Ou seja, os judeus, ele tem esse versículo como prosperidade, né? Que ali vai multiplicando, que foi o Criador. Eles entendem que é o Criador que deu para eles aquele alimento. Assim como foi o primeiro alimento que deu o maná, né? Que o povo estava no deserto, andou 40 anos na escravidão. Desconsidera as músicas, querido, porque quando você vai gravar, infelizmente, o mal se levanta mesmo. É vizinho brigando, é cachorro latindo, é som de carro tocando, é tudo para atrapalhar, mas está neutralizado o nome de Yahshua Mashiach. Então, o que acontece, querido? Essa passagem faz-me a refletir, a meditar, foi quando o primeiro alimento, o pão, né, que veio, o maná que veio dos céus para o povo. O povo estava no deserto, o povo estava murmurando, estava reclamando, ali não tinha água, ele fez que a água saísse da rocha. Ali não tinha alimento, o pão caiu do céu para o povo, né? Então, eu quero te dizer que tudo que nós conquistamos ou que nós recebemos é provisão do próprio Criador. Mesmo que para isso você tem que trabalhar. Até porque o Criador não gosta de pessoas preguiçosas, não, sem iniciativa, não. Né? Reclamonas, porque quando você reclama, quando você critica, quando você fica na desobediência, você está trazendo para você 2 vezes mais aquele problema, aquela situação. Então, até nos momentos de adversidade, você tem que agradecer. Até nos momentos de desafio, você tem que agradecer. Agora, vamos falar o que gera a desobediência. Para isso, aqui está falando, o Criador deixou para o povo, eu vou te abençoar, vou te dar o maná, vou te dar a água vai sair da rocha, como saiu de fato de verdade. Mas ele deixou isso para mim e para você. Olha aqui, se você me desobedecer, se você servir a outros deuses, vocês vão perecer. Quantas de nós, queridos, que somos tementes ao Yahshua, ainda a internet faz com que nós desviamos. Vou assistir um nome de blasfêmia, vou ficar assistindo alguma coisinha ali com a armadilha. Ali são laços, armadilha para as nossas vidas, para que nós não venhamos ser guiados pelo próprio Criador e sejamos direcionados por pessoas que carregam o nome de blasfêmia. E nós já temos o Todo-Poderoso, nós temos a verdade, nós temos a unicidade da verdade, que estão o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Nós temos a verdade, aquele nome que foi oculto, escondido por anos, que seria revelado à igreja, aqueles que fossem chamados, o povo do Criador conheceria essa verdade, conheceria o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Então, cuidado, vamos vigiar, porque quando nós abrimos brechas, ou seja, nós damos legalidade que o mal entre na nossa vida, nós perdemos autoridade espiritual, nós perdemos força e estamos vulneráveis a ataques espirituais contra as nossas vidas e contra a nossa família. Prove isso para você num exemplo. Essa semana, o Criador permitiu que pessoas, mulheres especificamente, senhoras idosas, mulheres de 50, 40 anos, chegassem até mim do nada para conversar. Queridos, quando a presença do Criador está em você, as pessoas elas sentem a presença dele e sentem a necessidade de desabafar. Olha para vocês verem. Essa senhora falou comigo assim, sabe quando a pessoa fica até constrangida de pedir alguma coisa? Porque não tem um hábito de pedir às pessoas, de viver de doações, dessa situação. Sabe o que acontece? Ela chegou para mim e falou, depois que a minha filha entrou para macumba, a minha vida virou de pontapé. Por que foi a vida dela, e não somente a vida da filha? E lembrando que a filha dela, queridos, já tentou suicídio durante esse período, um curto período que ela entrou na macumba, 5 vezes. O demônio já tentou tirar a vida da filha dela. Por que isso aconteceu e por que isso está acontecendo? Primeiro, a casa é de quem? É dela.
Quem tem autoridade na casa? O marido e a esposa. É a autoridade máxima dentro da casa. Se ela permitiu que a filha, conforme foi, entrou para macumba e começou a levantar a filha dela, segundo o relato dela, a filha dela começou a levantar altares de Baal, ou seja, altares de macumba dentro da própria casa. A filha começou a fazer macumba para a morte de pessoas que eram brindados. E o que aconteceu com isso? Ela fez essas legalidades, levantou essas macumbas, essas feitiçarias, né? Mandou para fulano de tal. Só que a fulano ou fulano era brindado. E o que aconteceu? Foi lá, voltou e veio, o diabo veio tomar o quê? A vida dela, da própria filha. E nisso, querido, tá tendo uma recorrência, porque ela fez a macumba, não funcionou. Fez novamente, não funcionou. E cada vez que ela faz, ela tá tentando, o diabo tá tentando ceifar a vida dela. Por quê? Porque não tá conseguindo tirar a vida de quem ela tá fazendo a magia. Não está funcionando. E a mãe, chorando, relatando assim, com lágrimas nos olhos, falando, a minha vida virou um inferno depois que a minha filha entrou para macumba. E lembrando que elas cresceram desde criança na igreja evangélica, servindo ao Criador. Se desviou pela facilidade, que na macumba as coisas fluem melhor, que as conquistas melhor. Conquista o quê? Ela diz, conquistou o quê? Conquistou destruição, conquistou, nós não estamos, dentro da nossa casa, nós não estamos tendo alimento. Lá em casa, se você for lá agora, ela me disse assim, se você for na minha casa agora, só tem arroz na panela, um pouquinho de arroz na panela. Isso é sério, queridos, isso é gravíssimo. E não somente isso, depois que a minha filha entrou para esse trem, ela falou desse jeito. Na minha casa, até as roupas de cama não tem, acabar. Parece que entrou tipo um destruidor. É claro, querido, que entrou um destruidor. É o diabo, o próprio diabo. Deu legalidade, fazendo voltar dentro. Elas eram evangélicas. E virou macumbeiro. Você acha que quem tá lá? Você acha que é o Todo-Poderoso? Por mais que ele tenta, ela se afastou dele. E quando nós nos afastamos do Criador, o que acontece? Nós perecemos. Quando nós levantamos o altar de Baal, o que acontece conosco? Nós perecemos. O que o Criador deixou nessa palavra aqui? O que ele deixou para o povo de recomendação que Moisés, através de Moisés? Se vocês servirem a outros deuses, se vocês servirem a outros deuses, se vocês levantarem altares de Baal a outros deuses, vocês perecerão. Olha o que diz aqui no versículo Deuteronômio 8:19. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do teu Criador, seu Yahweh, e servires outros deuses, e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Criador destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer a voz do Criador, vosso Yahweh. Ou seja, o que aconteceu com ela? Ela estava no caminho. Ela só conhecia o nome verdadeiro, mas estava na fé, estava em obediência. Desviou por quê? Porque achou dificuldade. Achou que servindo a macumba, as coisas iam fluir melhor para ela do que gente, o diabo engana as pessoas. E hoje o que está acontecendo com essa senhora? Hoje o que está acontecendo com essa mãe, com essa filha? Elas estão perecendo por desobediência, por legalidades que deram. Porque se esqueceram do Todo-Poderoso e deram legalidade para quem atuar sobre a sua vida, para quem guiar a sua vida? O diabo. E quando o diabo guia a vida de alguém, o que acontece? Age o quê? Destruição. Age o quê? Miséria. Age o quê? Humilhação. Age o quê? Vergonha. E o que está acontecendo com elas é diferente? É destruição abaixo de destruição, assim. É vergonha, é humilhação. Tudo que ela tinha dentro da casa virou quebradeira, está perdendo tudo. Isso acontece, queridos. Até quando, querido, no Salmo 1, o que ele fala? Não sentai na mesa dos escarnecedores. Porque quando nós sentamos na mesa quando nós estamos na roda daqueles que não têm temor ao Criador, que rejeita a sua palavra, nós estamos contaminando. Você não precisa fazer nada, só de você estar ligado a essas pessoas, você se contamina espiritualmente.
Entende? E além delas se contaminarem espiritualmente, elas deram legalidade, levaram o mal para dentro da casa. A filha estava levantando altar de Baal, a demônios, fazendo oferenda dentro da própria casa. E tudo aquilo que ela estava lançando na vida das outras pessoas estava atraindo sobre elas que estavam perecendo. Estão perecendo. Eu dei a direção espiritual, orientei o que deveria ser feito. Agora, querido, elas têm que ter força, buscar pela presença verdadeira do Criador, se arrepender fielmente, eliminar, tirar toda a sujeira física e espiritual, lançar para longe da casa dela e ser fiel, obediente e agradecer ao Criador até aquele momento que ela entrou no deserto, porque o deserto é a oportunidade de nós nos voltarmos efetivamente ao nosso Criador. Por isso que faz necessário que eu e você venham agradecer de todo o nosso coração. Não somente o pão, as refeições, nós temos que consagrar ao Criador, mas tudo que nós conquistamos, nós temos que agradecer. Né? Então eu agradeço ao Criador por este novo vídeo, agradeço por essa nova semana, agradeço pela sua presença e pela sua fidelidade. Agradeço por tudo e peço que, assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver conosco, não permita que saiamos do lugar. Espero que esse vídeo possa falar no seu coração, em nome de Yahshua Mashiach. E que vocês possam, sim, efetivamente decidir o caminho a seguir. O caminho do bem ou o caminho do mal. E lembrando, o bem vence eternamente, o mal é por horas e por segundo. Paz e harmonia, queridos. Que eu abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.